superior. E quando estamos a conter na nossa mente, dentro deste crânio, que demorou 14,6 bilhões de anos a fazer, e com este órgão, que demorou 14,6 bilhões a fazer, e quando eu percebo que eu sou a vanguarda do cosmos, é muito diferente, há extraterrestres mais evoluídos, eu estou a tratar da Terra. Quando eu percebo que sou a vanguarda do cosmos, que sou a ponta de lança do universo, a minha responsabilidade é, eu tenho direito a muitas lateralidades, mas eu preciso de transformar a minha caixa craniana e estes neurónios numa estação de processamento do pensamento superior. E à medida que eu vou processando o pensamento superior, recebendo, dinamizando, entregando, vivendo. É o tronco principal. Digamos, 70% do teu pensamento, 50% do teu pensamento. Ok, não sei, mas alguma coisa tem que ser o pensamento superior. E à medida que tu vais tendo cuidado com isto, tu estás a começar a ser o que a Terra quer que tu sejas. Desde o princípio que Gaia criou-nos para pensar além do mesquinho. Porque fazer sardinhas, Gaia sempre fez sardinhas. E castores. Não, mas os humanos são Gaia a tentar ir além da dialética normal, de comer, dormir. Gaia a dizer, eu preciso dos humanos para transcender o poço de Alfa. Então é como se tu fosses a vanguarda, o pioneiro, ao guardar o pensamento superior, ou não o deixar dissipar-se, ou não o deixar, ou lembrar-te do futuro, manteres esta corrente elétrica central de pensamento superior, feito das grandes ideias, tu és um ponto de ancoragem entre o Logos e Gaia. Isto faz sentido? Pensar alto é casar o céu e a terra. E este pensar, eu insisto, não é enciclopedicamente estar como intelectual a estudar um assunto. É contemplar o impossível, contemplar as grandes ideias. Acolher a utopia. As Nações Unidas, para mim, são uma câmara onde politicamente se tentou fazer este espaço. Ou seja, a mim, as Nações Unidas, como arquétipo, são uma espécie de tentativa de materializar o corpo causal na Terra. A menos que vocês conheçam outros sítios parecidos, mas nas Nações Unidas tens lá o Zimbábue e a Áustria. Não estou preocupado com a história das Nações Unidas. Estou a falar do arquétipo, da intenção, da ideia pura. Depois as pessoas podem dizer imensa coisa, especialmente porque nós não fazemos nada. É muito fácil, nós não fazemos nada, podemos dizer mal de tudo. Mas as Nações Unidas, portanto, tu tens que fazer, e eu agora vou ser diretivo, como se fosse pai de toda a gente. Que vergonha. Ok. Tu tens de fazer umas Nações Unidas no topo da tua cabeça, cujo combustível vem do centro do coração. Isto é o discípulo mundial. Ele trabalha para o plano evolutivo sem preconceitos. Isto faz sentido. Porque nós estamos a tentar ligar estes fiozinhos de luz delicados entre pontos que andam assim a flutuar. As Nações Unidas não são uma brincadeira. E no futuro não vão ser uma brincadeira. E quando as pessoas dizem, ei, André, mas eu acho que o anticristo anda ali nas Nações Unidas, conhecem a teoria da conspiração. Yeah, e se o anticristo anda, o Cristo também anda, for Christ's sake.
Percebem como o pensamento está negativizado? Toda a gente diz: a União Mundial das Nações é um grande projeto plutónico para anular as nações e instalar a lei do Anticristo. Mas se o Anticristo anda nas Nações Unidas, o Cristo também. Nunca pensaram nisso? Quando nós vemos todas aquelas conspirações sobre as Nações Unidas e a Agenda 2030 e tudo mais, a Agenda 2030 são só meia dúzia de boas ideias para o planeta Terra. São todas muito teóricas e a agenda é muito pouco técnica. E ainda mais, nem se sabe bem como é que aquilo é implantável. Se onde anda o anticristo, o Cristo está lá. Portanto, vamos tomar conta das Nações Unidas. Vamos entrar nas Nações Unidas com os nossos corpos sutis como representantes da nosfera e do casamento das nações com o Logos através da união de grandes sólidos platónicos, de grandes princípios platónicos, no nosso querer pensar, no nosso querer ser, na nossa responsabilidade existencial, para dizer às nossas partes medíocres: eu não te vou aniquilar, pronto, tu és uma parte medíocre, tu és velha, tu és instintiva. Com instintiva tenho que falar contigo, mas temos aqui, mas só um segundo, o rei sou eu, a rainha sou eu, quem manda aqui sou eu. Eu faço concessões, mas quem manda sou eu. Este é o processo psicológico. Fazer concessões, mas continuar a mandar. Se não fizeres concessões, explodes. Portanto, temos que ir devagar. Só lá para a quinta iniciação, quarta iniciação, quinta iniciação, é que vem aí uma coisa por dentro, por cima, que simplesmente vira-te ao contrário. Até lá nós precisamos de fazer concessões à parte instintiva, à parte cultural, à família. É um negócio. Não gosto de palavras de negócio. É um diálogo. Jung diria é um diálogo. De ser psicologia. Não é psicologia, é que com o tempo todas essas partes percebem. Eu gostava de repetir aqui, nesta pessoa, a Era do Bronze, mas é um problema, é que está ali um rei astronauta que não deixa repetir o raio da Era do Bronze. Há ali uma rainha astronauta que não deixa repetir a Era do Bronze. Esse é o discípulo. O discípulo é o astronauta rei que vive dentro de uma personalidade que tem várias eras e cada uma das eras quer mandar nas outras eras. Nunca sentiram isso? A tua parte romana, a tua parte veneziana, a tua parte egípcia, a tua parte Hollywood, a tua parte da tua avó do Minho. É tudo lindo, mas quem manda aqui és tu. Uma das minhas partes mais rebeldes é o artista de vanguarda. Eu tenho um André, não vou falar das outras, óbvio, mas há um André super rebelde, que é o artista de vanguarda. Tem de fazer arte de vanguarda, tem de pintar grandes painéis amarelos com um círculo azul, tem. Dizem, não, não tens nada. Eu estou constantemente a educar o artista em mim, porque ele, e acho que há solidariedade aqui com esta questão, há mais pessoas que têm isso. Porque o artista, se tu deixares o artista de vanguarda ir, ele vai por aí fora para o Guggenheim e de crítica em crítico, saltando alegremente de crítico em crítico, e depois um dia tu tens 70 anos e então eu trabalho com a hierarquia. Ah, então trata-se de estabilizar a forma de pensamento que deu origem às Nações Unidas, é a forma de pensamento do casamento do causal com o mental na nossa natureza individual. E está lá o anticristo, que é uma das teorias, eu não sei, não sei. Está lá o anticristo por ali, nos corredores, o Cristo também, garantidamente. Para não falar na alfabetização que as Nações Unidas espalharam pelo mundo inteiro e luta pelos direitos da mulher e um centenar de coisas que as Nações Unidas fazem. Então, porquê que eu estou a dizer, porquê eu estou a falar das Nações Unidas? Eu não estou a falar do seu corpo, nem da sua estrutura, estou a falar da sua radiação e do seu fogo. E a radiação e o fogo das Nações Unidas, como projeto político universal, e vem um filme com Dag Hammarskjöld, que era secretário-geral das Nações Unidas nos anos 50, e que era discípulo do mestre tibetano.
discípulo consciente do mestre tibetano. Aí há outro grande teórico das Nações Unidas, que é considerado por alguns grupos satânico. Eu estou só a dizer que ele é um filósofo que introduziu consciência universal profunda no tecido conceptual das Nações Unidas. Agora não estou a lembrar do nome dele. E, portanto, se o Cristo anda por lá, se o anticristo anda por lá, o Cristo anda por lá. E porquê que estou a falar nas Nações Unidas? Porque eu estou a falar nas Nações Unidas. Porque é que não estamos a falar no raio verde do arcanjo Rafael? Porque a partir do momento o discípulo começa a olhar para baixo e não para cima. E um certo momento começas a amar, isto é capricorniano, mas a partir de um certo momento começas a amar o esforço humano para a verdade, em vez de contemplar as verdades distantes. As pessoas dizem, as Nações Unidas não conseguem evitar as guerras no mundo. Nós não sabemos quantas guerras as Nações Unidas já evitaram no mundo. Só sabemos as que eles não conseguem evitar, porque essas são as que têm no telejornal. A quantidade de reuniões a portas fechadas que aconteceram, que evitaram genocídios e guerras. Só que não vem nos jornais, porque não aconteceu. É que a diplomacia tem um lado secreto muito bonito. No próximo encontro, que é já no próximo domingo, porque este repõe o encontro que eu saltei, o último encontro que eu saltei. No próximo encontro, nós vamos continuar a aprofundar isto e, e, e tentar compreender o avatar de síntese e o medo da síntese. Porque só quando tu estás estabilizado nesse nível supramental do coração profundo é que tu podes assistir ao fim da forma e saber que a vida que vivia naquela antiga forma se libertou para uma nova forma e saiu do antigo patamar de complexidade para uma síntese que acrescenta uma qualidade que a complexidade sozinha não consegue mais. Sentem? Portanto, o que é isto de deixar a alma vir a nós? É deixar de ter medo da unidade. Porque se nós estamos na personalidade, nós temos medo da unidade. Então, o problema UFO tem muitos patamares. Um dos patamares do problema UFO é que é muito pouco provável que esse assunto possa ser transmitido sem que com ele venha a pergunta: como é que as naves se deslocam? Vem nós a sairmos do idealismo New Age. Como é que as naves se deslocam? E podemos ir mais longe. Há alguns governos que têm naves, desmontaram essas naves e perceberam como essas naves funcionam. Ou melhor ainda, essas naves podem ter a ver com o que se chama Zero Point Energy, energia de nível zero, que consiste em tirar energia de um ponto no espaço. Quem é que aqui já ouviu falar em Zero Point Energy? Ok, um, dois, três, Ana Raposo também.
Ok, portanto, temos 3 ou 4 ou 5. Zero point energy gera uma energia absurda. Não dá para começar a explicar, mas digamos, uma chávena de café, do que é que seja Zero Point Energy, pode secar os oceanos da Terra inteira. Uma chávena de café. Vocês percebem que esta energia não pode ser transmitida à humanidade? Só há duas hipóteses. Oh, André, mas isso é a energia das naves. Não sabemos. Eu acho que as naves funcionam por controle gravitacional, por domínio da gravidade. Isto é, elas estão sempre numa bolha gravitacional própria e o universo está sempre a cair para trás. Então dá a sensação que elas andam a uma grande velocidade para a frente. Mas são gravidades diferentes. Porque uma das coisas que se diz com piada sobre as naves, sobre os UFOs, é que elas não andam no universo. O universo é que se desloca à volta delas. Elas estão paradas sempre. Que é uma linguagem muito estranha, mas nós vamos desenvolver isso mais à frente. Ou desenvolvemos isso no Azandam 3. Mas, com o transhumanismo, com a via material do transhumanismo, se não formos nós, são os chineses, e agora vou ser um bocadinho cyberpunk. Se não forem os chineses, são os outros. Se não forem os outros, são os primeiros. Nós vamos começar a pôr cá fora bebés com QI de 200. Eu não sei se quer falar com uma pessoa com QI de 200, porque, em princípio, ele sabe tudo o que eu vou dizer, não é? Mas é tudo no plano mental. Assim que tocas o causal, acabou o QI. Não, o QI não interessa para a união com o causal. Porque o causal tem a ver com a contemplação e o acolher das ideias divinas em nós. Quando eu digo as grandes ideias, são as ideias divinas. Sabem quem é que sabe muito das ideias divinas? Os teósofos persas. Os Ibn Arabi, o Ibn Arabi não é persa, mas o Sudravardi, toda a tradição do pássaro maravilhoso. Simbora. Vocês conhecem, e a Maria Santana está connosco. Então, vocês conhecem todas estas iluminuras de um pássaro maravilhoso no meio de flores maravilhosas num fundo dourado, com um sábio com uma grande barba, ou uma Fátima, ou uma iniciada, e há um pássaro multicolorido que se move sobre ele. Ok. Esse pássaro multicolorido é Gabriel. Gabriel que apareceu a Ibn Arabi em Meca. Gabriel que ditou a obra toda de Ibn Arabi. Gabriel que com Mória e Francisco estão por detrás de todo o problema de como Portugal se transforma numa voz e numa alquimia para as nações. Como o Brasil se transforma no coração da América para as nações. Gabriel, mas o Brasil tem muito a ver com Rafael Miguel, mas Gabriel é o homem feito de letras e números. Ele é o conhecimento vivo. Se o conhecimento verdadeiro fosse uma pessoa, chamar-se-ia Gabriel. Nós estamos habituados que o conhecimento é um livro, que o conhecimento é discursivo, que o conhecimento é antes, durante e depois. Consegues imaginar um livro, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. O conhecimento é diacrónico. Acontece no tempo. Para eu ler o capítulo 30, tenho que ler o capítulo 29. Esse é o processo diacrónico do conhecimento. Porque as nossas mentes são diacrónicas, são cronológicas. Sentem? Tu nunca vais perceber o momento 56 o momento 28 de um filme se não percebes o 27, o 26, o 25. Normalmente é bom ver o filme desde o princípio, porque senão não percebes nada do filme. Lembras quando chegas a meio de um filme e não percebes nada do que se passa? Ok, isso chama-se diacrónico. Gabriel é conhecimento infinito, sincrónico, não diacrónico. Isto é, se o conhecimento fosse um ser, é Gabriel. Tanto assim que Ibn Arabi
Diz claramente nas revelações de Meca, e então eu vi um jovem à noite que se aproximou a mim, um jovem radiante, e o seu corpo era todo feito de letras. O outro símbolo, para além do jovem ou da jovem, mas vocês percebem que o conhecimento na tradição islâmica é representado como um homem e a compaixão e a sabedoria é representado como uma mulher. Portanto, isto em ambas as tradições, islâmica, cabalística e cristã. Este Gabriel foi o que disparou o Corão para dentro da, da pineal de Maomé. O Corão, não a Shahira. A Shahira é o conjunto. A Sharia é o conjunto de leis que depois eles foram desenvolvendo com o tempo. Que mete coisas com o cabelo. Eles têm muitos problemas com o cabelo das mulheres, os árabes. Não é nada que a L'Oréal não possa resolver. Mas eles têm muitos problemas com penteados e cabelos e mulheres e caras e enfim. Ahm, mas o Corão, na sua essência metafísica, foi disparado por Gabriel instantâneo, não instantâneo, por vários disparos para dentro da pineal de Gabriel, de Maomé. E depois Maomé, quando saiu do Monte Hirat, chegou cá abaixo e disse: Eu trago um livro dentro de mim. Esse livro é Gabriel. Portanto, Gabriel transportou-se para dentro da pineal de Maomé sob a forma de uma vox, de um verbo, de uma voz exata. E Maomé, que era um vendedor de tecidos, com algumas idiosincrasias, e era um árabe bastante intenso, bastante latino, se quiserem, Maomé disse: citem, apontem o que eu disse. E então o Corão é registro de Maomé a traduzir os flashes de luz que foram impactados. Claro que os nossos amigos da ufologia vão dizer foi um contacto extraterrestre. Não foi. Naves não têm nada a ver com arcanjos. São coisas diferentes. E ele citou o Corão. O Corão é recitado por Maomé a um escriba, ou um conjunto de escribas, a partir de flashes diretamente na pineal. E os Açores têm a ver com isto. Não no sentido muçulmano, mas no sentido que o éter dos Açores não é normal. Pronto. E, inclusive, tu sais num avião nos Açores e imediatamente o tempo muda. E o que acontece na tua consciência, por isso é que às vezes o teu ego diz assim: eu tenho que sair daqui imediatamente. Aquela crise de insularidade no açoriano que diz: eu não aguento mais estar aqui. E eu conheço várias mulheres e homens que passaram por isso, têm que vir a Lisboa a correr, respirar, porque o éter nos Açores atua sobre a pineal a uma velocidade com espirais muito mais rápidas. Se tu tiveres afim, acontecem coisas belas à tua consciência nos Açores. Tem a ver com a estrutura etérica das ilhas. Mais do que na Madeira, é melhor, eu tenho que dizer isto aqui porque os meus irmãos são todos madeirenses e não estão a ouvir, porque eu posso dizer isto. Mais do que na Madeira nesta fase. Nesta fase. E é interessante, nós temos aqui pelo menos três pessoas dos Açores. A Débora Teixeira, a Maria Santana, e eu não sei se a Maria Helena Estalagem está connosco. Um, so, esta, esta comunicação instantânea que muda a tua consciência e tu tens um livro que depois vais decodificando com o passado. Nunca sentiram? Alguma coisa me aconteceu esta noite, um pacote de informação foi colocado na minha consciência e agora vou demorar um mês a transformar isto em frases para decodificar a fecundação, que é uma autêntica fecundação que foi feita na minha consciência. Sentem?
E esta ideia de que o sábio ou a sábia é fecundado pelo arcanjo é muito antiga. Não é só Gabriel e Maria e o menino Jesus. Esta ideia de que o arcanjo fecunda a consciência. Em vez de estás grávida do útero, estás grávida da consciência. Sentes isto? Isto é muito real na tradição ocidental. Eu estava a dizer isto por causa da teosofia persa. Quem percebe muito de- 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 da luz, da iluminação, é a teosofia persa. Se tiverem tempo, procurem em espanhol ou em inglês o livro O Homem de Luz, na tradição persa, de Henri Corbin. The Man of Light, na tradição persa, de Henri Corbin. E uma das coisas extraordinárias quando vais ao Irão, em corpo físico ou em corpo subtil, é que os iranianos nunca perderam a tradição do homem de luz, iraniano. Quando digo Irão, não estou a falar de árabes, ok? Iraniano, a persa não é árabe. Isto é muito importante. Então, estes muitos importantes estão a ficar estranhos. Acompanhem-me. A América é a portadora da luz do futuro. The light, the one that shows the way. Esta é a chave esotérica da América, aquela que mostra o caminho. Portugal, ser toda a gente e toda a parte. O que é que raio é isto? Brasil, a arca das sementes. O que é isto, meus irmãos? Rússia, eu ligo os dois mundos. Eu acho que é o Oriente, lembram-se da dialética East-West? Oriente-Ocidente. Não é das coisas mais que se fala hoje em dia? Oriente-Ocidente. Bem, a Rússia é a solução. O Brasil é uma escola de curadores. Portugal é uma escola de instrutores. A Alemanha é uma escola de governantes. Não tem corrido muito bem, mas é uma escola de governantes. Lida muito com o problema do primeiro e sétimo raio. E de repente nós estamos a dizer, e então o pássaro colorido nunca foi, Gabriel, nunca foi esquecido na gnose persa. O mundo árabe, como um todo, é uma poderosa escola de alquimia. Se calhar por isso é que eles têm que fechar a mulher a sete chaves, não sabem muito bem o que fazer com ela. Mas o mundo árabe é uma poderosa escola de alquimia. Os esquimós guardam as portas ligadas às Pleiades. Os escandinavos guardam as portas ligadas às Pleiades, simbolizadas pelos aquele povo lindo das orelhas bicudas, cabelos louros, que estão ligados ao Grande Norte pelos, pelos elfos. Não são os elfos pequeninos, são os elfos do Tolkien. Ou seja, eu consigo, tu consegues, nós conseguimos, acompanha-me aqui, este momento é fundamental. Eu consigo, tu consegues, nós conseguimos dizer maravilhas de qualquer povo. O Zimbábue guarda segredos incríveis. E, portanto, este dizer maravilhas de qualquer povo não tem a ver com a forma, não tem a ver com o ego, não tem a ver com o raio da bandeira. Eu não tenho nada contra bandeiras. Não tem a ver com a estrutura, que cumpriu uma função no passado, mas que pode ter que ser renovada para o futuro. Tem a ver com a radiação psíquica de um povo e tem a ver com o fogo de um povo. Sentem? Portanto, quando nós dizemos aqui, nós precisamos de reconstruir as Nações Unidas na parte da frente, do lado de cima da nossa consciência. Precisamos de criar umas Nações Unidas, ou seja, eu estou-vos a chamar para o Serviço Mundial. Eu, esqueço eu. Nós estamos a ser chamados para o Serviço Mundial. Sentem, esta conversa não tem nada a ver com resolver problemas no raio de 15 quilómetros. Isto é outra conversa. Este encontro hoje é muito importante, por isso é que eu abri para o público. Nós estamos a ser chamados para o serviço mundial. Quando se diz é preciso criar
Umas Nações Unidas na parte da frente, lá de cima da nossa Constituição. Eu sei que alguns de nós temos deprimidos. E os artistas antes de qualquer dos outros todos. Porque o mundo é cruel. Porque nós demos muito num sítio que estávamos à espera que nascesse uma planta e nasceu uma ortiga. Porque o teu marido tem um problema de pele. Porque aquela biópsia deu um resultado negativo. Há mesmo um problema cancerígeno. Porque eu não consigo falar com os meus pais. Porque eu não gosto do sítio em que vivo. Porque as pessoas não compram a minha arte. Porque eu estou cansado de repetir os mesmos gestos. Portanto, eu sei que há depressão, não me entendam mal. Porque eu vivo dentro da egrégora dos meus pais e tenho uma relação de amor-ódio com os meus pais. Porque quando estou com os meus pais não quero estar com eles, mas quando me afasto sinto-me frágil a desfazer-me e sinto uma pena infinita e quero voltar para os meus pais. E o meu corpo astral não parece nunca ganhar solidez e estrutura. E portanto, o que vai ser de mim daqui a uns anos? Ninguém está fora do coração. Mas independentemente de termos consciência, portanto, nós não estamos aqui a tentar voos dissociativos, mas independentemente de termos consciência das nossas maleitas e das nossas obsessões, das nossas fixações, das nossas neuroses, podemos falar disto e falaremos disto, dependendo do que for necessário. Mas este encontro, é um chamado para o serviço mundial, construir umas Nações Unidas na parte da frente, lá de cima da nossa consciência. Porque apesar do nosso karma, existe o nosso dharma. E quanto mais tu assumes o dharma, mais hierarquia assume o teu karma. Sentem esta lei? Quanto mais eu assumo o dharma, isto é, fazer o trabalho, a grande tarefa, mais a hierarquia diz assim: realmente ela era para ter um problema no pulmão daqui a 4 anos, mas vamos parar com isso porque ela, é interessante, assumiu a tarefa dela. Mas isto não é boa psicologia. E eu não gosto disto que acabei de dizer. Não é? Porque as pessoas depois, em vez de irem ao médico, vão fazer dharma e vão assumir tarefas espirituais só para ver se não adoecem e fica tudo pior do que já estava antes. Então, voltando ao ponto, este- esta, esta construção de umas mini Nações Unidas no alto na parte da frente da nossa, na parte da frente do lado de cima da nossa consciência, é porque isso cria um espelho que reflete Shambhala, que reflete o programa do Logos e que te permite reverenciar todas as nações. Não como algo politicamente correto. E notem que nem tudo o que é politicamente correto é falso. Há coisas politicamente corretas que eu acho lindíssimas. Isto é, não é bonito falar de uma certa maneira de certos assuntos. É politicamente incorreto. Há muita parvoíce à volta do politicamente correto, como nós sabemos. Mas há muita coisa incrível. É preciso continuar com o coração aberto. Mas a construção desse mimese, desse holograma das Nações Unidas na nossa consciência, chama-te para o serviço mundial. E claro, tu podes dizer, mas como é que eu traduzo isto, seja no que for? Eu estou aqui em Pernambuco, tentando que a minha mãe e o meu pai não colapsem e tentando encontrar um emprego, e estou agora a ouvir a falar de uma de, de holograficamente restabelecer o princípio das Nações Unidas, tal como foi um projeto utópico e idealista dos anos 50 e dos anos 60, na minha consciência, em que, é que isto não é uma loucura completa?
é a passagem deste nível liminal, hum, hum, ligado ao hipotálamo, da consciência do lutar ou fugir, da consciência dialética de lutar ou fugir, deste registro biológico que nos aflige, para um super nível em que eu possa dizer, ok, eu vou conceber que sou um receptor das grandes ideias, das ideias divinas. E isso é Sagitário. Automaticamente, a partir do momento em que eu assumo o Sagitário em mim, eu sou guindado para fora dos padrões repetitivos e há oxigênio na minha consciência. É como se pudesse um balão de oxigênio e tu acordas. Da sonolência do passado para este momento incrível do presente, em que a complexidade atingiu um nível altivo. Vocês não sentem que a vida está complexa? Não sentem que a história está complexa? As notícias não estão complexas? Estes memes de que eu estive a falar, UFO, transhumanismo, consciência, paz ou guerra, governação, como é que se governa neste mundo? Economia, quer dizer, há pessoas que têm a mala que elas usam para passear no Sena, dá para alimentar 500 pessoas. Uma mala. Agora, eu não tenho problemas nenhuns com objetos de luxo. Eu gosto de objetos de luxo. Nenhum problema. Mas o Logos é capaz de ter um problema com a concentração de valor dessa forma. Então, tu tens estes memes, poluição, religião, governação, paz ou guerra, consciência, transhumanismo, UFO, inteligência artificial, soma isto tudo. Ninguém sabe nada sobre coisa nenhuma. Toda a gente às escuras. Como é que nós acendemos a luz? O que é que isto significa? Complexidade tornou-se improcessável. Não sei se concordam comigo. E nós temos aqui indivíduos extremamente inteligentes, habituados a lidar com complexidade. Homens ou mulheres. A complexidade tornou-se improcessável. Ninguém mais consegue. Não! O que está a acontecer é que a quantidade de agregação de problemas que significam que estamos a chegar ao fim do limite do cálice está no ponto em que temos de fazer as ligações superiores, tal como as partículas subatómicas se agregaram e atingiram um nível de complexidade, e depois o divino vem e diz assim: já está, eles atingiram um nível de complexidade. Aqui está a gota da síntese. Aqui está o toque do divino, a hora de Deus, que sintetiza. Eu tenho a certeza que quando resolvemos UFOs, resolvemos a inteligência artificial. Quando resolvemos a inteligência artificial, resolvemos o transhumanismo. Quando resolvemos o transhumanismo, resolvemos a questão da paz e da guerra. Estes assuntos são todos ligados. Eu ainda não sei o que estou a dizer, eu ainda estou a articular. Eu estou a tentar. Quando digo eu, não é eu, somos nós. A menos que se diga, oh, André, cala-te. Mas a sensação que eu tenho é que nós temos a articular isto com uma molécula, em cada um de nós é um átomo exótico que vem para a formação de um salto qualitativo. Mesmo nós, como um grupo de observação do escudo. Que nem é um grupo esotérico, porque como é que pode ser um grupo esotérico? Isto é pago, as pessoas pagam uma mensalidade para nós termos estas conversas. Não deve ser um grupo esotérico. Ótimo, mas as ideias que estão sendo postas no ar estão-nos a preparar para alguma coisa. E eu não sei o que é. Ninguém vai fazer aqui profecias de datas e esse tipo de idiotice, de começar a criar datas e prometer coisas. Mas claramente estes assuntos são. Nós temos que fazer a engenharia inversa destes assuntos. Ou seja, a humanidade está no centro e depois tu tens este poliedro.
Uma face são os UFOs. O que é aquilo? Toda a gente diz imenso, mas ninguém realmente sabe quem são, de onde vêm e o que querem. Porque há demasiadas contradições em todas as narrativas. Inteligência artificial, o que é aquilo? Que vai tirar o meu emprego? Tudo aquilo que vocês ouvem falar sobre inteligência artificial. Poluição. Religiões. Porque as religiões têm um problema. Só uma é que pode estar verdadeira. Problema. Se uma religião é verdadeira, as outras são automaticamente falsas. Portanto, temos aqui um grande problema para resolver. Guerra. Escutem, eu não sei quantas pessoas morreram em guerra desde que começámos este encontro, mas foram bastantes. Hoje, desde que começámos, e foram imensas. É estúpido, é infinitamente estúpido. Mas é complexo. Sabes quando tu começas a falar da guerra, da Ucrânia e da Rússia, e as pessoas dizem, é complexo. Começa a falar de inteligência artificial, é complexo. Governação, democratas ou autocratas? O povo põe o líder no poder ou vem um homem poderoso para o poder? Bem, a democracia parece ser a experiência que veio seguir a autocracia, porque os ditadores já estão aí há 3 milhões de anos. Quer dizer, os tigres de dente de sabre são ditadores. Ah, todas as civilizações são ditadores, sempre, todas, sem exceção. Até que de repente há esta experiênciazinha de democracia. Mas temos um problema: se o povo for estúpido, a democracia não é uma boa ideia. É, se o povo for estúpido, a democracia não é uma boa ideia. Mas andar para trás da democracia também não é. Qual é a palavra? É complexo. Democracia, se o povo for formado e inteligente, é uma boa ideia. Se o povo for estupidificado por outro tipo de forças, a democracia não é uma boa ideia. O povo estúpido coloca um líder populista no poder que realmente só pensa em si próprio, mas conseguiu enganar toda a gente. Isso é totalmente possível. Aliás, consta. Então, se o povo for estúpido, a democracia é uma má ideia. Mas andar para trás da democracia é uma ideia ainda pior. Portanto, é complexo. E UFOs, parece que gostam de nós, mas a cura do cancro nunca foi passada para cá. Eles não nos passam a cura do cancro, mas trazem-nos luz. Trazem-nos muita luz, mas não trazem a cura do cancro. Então, é complexo. Governação é complexo. Religiões, qual delas é verdadeira? É complexo. Poluição. O que é que fazemos? Estamos a espalhar microplásticos por toda a parte. Mas, entretanto, ninguém quer abdicar do seu nível de vida, porque o seu nível de vida implica uma velocidade cognitiva tal que, na verdade, até podem ajudar muita gente. Eu não sei quantas pessoas eu já ajudei com este objeto. É complexo. Ou seja, de repente, antes de dizermos que estamos mal ou bem, eu gostaria que pudéssemos dizer estamos a atingir um nível altíssimo de complexidade. E isso é o que nós observamos nos momentos imediatamente antes de um salto qualitativo das antigas eras do universo. Portanto, mais depressa do que responder a estes problemas todos, eu quero ser só o eterno otimista que diz: Hey, complexidade, boas notícias. Porque a última vez que eu vi complexidade no universo deu um salto. Consegui fechar o encontro. É aqui que eu queria chegar. Ou seja, no fear. Nenhum medo da complexidade. Nenhum medo do cansaço que a complexidade impõe. Nenhum medo da perplexidade que a complexidade impõe. Porque o que eu vejo é que o universo caminha para uma complexidade e depois dá um salto. Sempre. Só para terminar, só para vos dar uma noção, se a energia de ponto zero fosse alguma vez propriedade de alguém ou de algum. É impossível, porque, repara, eles com o transhumanismo daqui a 2, 3, 20 anos, máximo 10, começam a chegar os bebés super inteligentes. E os bebés super inteligentes fazem uma reunião de bebés super inteligentes e descobrem como usar a energia do ponto zero. E depois temos um problema.
A energia do ponto zero, ou a energia das naves, caso os governos, eu não acredito que os governos tenham feito a engenharia inversa de naves. Acho que têm naves, acho que apreenderam naves, mas não sabem o que fazer com elas. Porque a diferença científica entre nós e essas naves é imensa. Portanto, o facto de termos naves em hangares secretos não significa que já desmontámos como é que elas funcionam. Eu deixo este ponto para reflexão. Nem é para reflexão, vejam se isto é lógico. Ter naves não significa saber usá-las. Não, não é saber usá-las, é saber fazer cópias dessas naves. Como é que eu te explicar? Tu tens a Mona Lisa do Leonardo da Vinci e não te torna a ti num Leonardo da Vinci, só tens a Mona Lisa. Ter naves não te torna a ti ao nível de poderes reproduzir naves. Só tens a nave, mas não sabe. Isso é um grande problema porque muitos dos whistleblowers que vêm do governo americano e que falam de sim, nós temos naves, mas nenhum deles diz que nós já fizemos a desmontagem e aprender a usar o poder dessas naves. Mas temos um problema. É que com as inteligências de 200 QI, nós vamos descobrir uma energia extremamente poderosa nos próximos 20 anos. Pode ser energia de ponto zero, pode ser a gravitacional, pode ser uma versão avançada da fissão nuclear. Não é fusão, desculpem, da fusão nuclear. Agora, só há dois tipos de sociedades onde estas energias podem existir. Totalmente autoritárias ou completamente feitas de sábios idealistas envolvidos na arte e na espiritualidade. Não há, a sociedade que nós temos hoje não é capaz de receber esse nível de energia. Isto faz sentido. Não dá para ter pessoas a brincar com energia de ponto zero no quintal. Todas as formas de energia que nós dominamos até agora deram para coisas bonitas e para armas. Todas sem exceção. A pólvora, o fogo, o vapor, o dinamite, a energia nuclear, a energia elétrica, todas foram transformadas em armas. E, portanto, se vier uma super energia extraterrestre, ou uma super energia que vem pela inteligência artificial, que agora pode estar a ser desenvolvida, inteligência artificial ou inteligência natural artificialmente estimulada. Portanto, super bebés ou computadores que pensam melhor do que nós. Se isso vier por aí e isso gera o acesso a uma super energia, nós temos um problema. Nós não temos uma sociedade capaz de lidar com uma super energia. Então só pode acontecer duas coisas. Ou isto vir na direção do autoritarismo total, isto é, há energia abundante para todos, mas ninguém tem liberdade. Como Coreia do Norte, em esteroides. Ou podemos distribuir energia abundante por toda a gente, porque todos somos reis, filósofos, rainhas filósofas, envolvidas na arte e na espiritualidade. Ora, nós não temos nem um mundo nem um outro. E, portanto, um dos grandes problemas que vem aí é, se nós contratarmos formas avançadas de energia, não temos sociedades para lidar com formas avançadas de energia. Complexo. E quando eu vejo muito complexo em toda a parte, eu lembro-me da história do universo. E é por isso que eu estou perfeitamente em paz. Agora, as ligações mais altas têm de ser feitas. O tronco principal do nosso pensamento deve ser dedicado aos níveis superiores do ser, às meta-ideias, às grandes ideias, mesmo que eu não saiba quais são, mas eu consigo sentir que elas me atravessam. E na proporção em que a humanidade, portanto, o universo já fez estas camadas todas e com a humanidade criou o pensamento. Ou criou estruturas capazes de pensamento. E agora nós temos que pegar nesta capacidade de pensamento e autocrítica e dirigi-lo para um corpo superior, para uma visão superior. E à medida que criamos pensamentos de uma visão superior, o hiato entre a matéria e o espírito é preenchido. E na proporção em que a qualidade do pensamento humano preenche o hiato entre a matéria e o espírito, a ponte está feita. O Logos encaixa na Terra e a hierarquia pode exteriorizar-se.
Portanto, nós somos o fruto de 14 bilhões de anos de evolução, 14,6, porque somos chamados, com o nosso pensamento, a nossa vontade e a nossa liberdade, a criar um fogo, essa noosfera de que fala Teilhard de Chardin, ou supramental, de que fala Sri Aurobindo, criar um fogo que é a ponte colmata que preenche o hiato entre as esferas de luz e as esferas biológicas, evolutivas, darwinianas, animais, estão na gênese da nossa personalidade, do nosso. Podemos ficar por aqui. Daqui a uma semana, o Axial continua e eu queria. hum, Estou a pensar se falo nisto. Falo, vou falar, porque não? Hum, Quem nos visitou, se quiser deixar-nos um donativo para nós resolvermos outros hiatos, que não são entre o espírito e a matéria, outros hiatos. Quem nos, quem nos visitou pode e se achar que vale a pena, pode-nos enviar um donativo, por pequeno que seja, tipo pagar-nos um café, ahm, para o MBWay. Vou só deixar isso no ar. O número do MBWay é 91 799 3129. Eu não consigo pôr aqui imagem, não sei, já tentei pôr imagem, não consigo, com o número de telefone, mas fica aqui o número de telefone, ou eu vou deixar o número de telefone no meu, vou deixar, eu não consigo pôr imagem, vou deixar o número de telefone no meu mural, portanto, se alguém quiser deixar um donativo para nós podermos continuar, isto não tem a ver com o grupo axial central, porque esse é um trabalho mais nuclear, mas fica esta nota no ar. Espero que este encontro tenha sido útil e que nós possamos coordenar o mundo da matéria, o mundo do ser humano, o mundo das grandes ideias. O que é que significam estas utopias como as Nações Unidas no nível político? Nunca tivemos nada assim. E o grande problema da descida do Logos na Terra. A Terra como útero onde o Logos nasce. Tal como Maria como útero onde o Cristo nasce. É a mesma ideia, é a mesma realidade. Se Maria pode dar à luz o Cristo, a Terra, se a humanidade, como órgão consciente da Terra, se a humanidade se alinhar, a Terra pode dar à luz o Logos. Muito obrigado. Namastê.